Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Login Logística Intermodal para a apresentação dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2020. Meu nome é Sandra Calcado, eu sou gerente de Relações com Investidores, Estratégia e ESG da Login e serei anfitriã desse evento. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo diretor-presidente da Login, Márcio Arani, pelo diretor financeiro de RI, Pascoal Gomes, pelo diretor comercial, Maurício Alvarenga, e pelo diretor de terminais, Wilson Rulli. Eles comentarão o desempenho da companhia e os principais acontecimentos do trimestre. Logo em seguida, ficarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. A apresentação de resultados e release do quarto trimestre, nas versões em português e inglês, já estão disponíveis na seção Central de Resultados do website de RI da companhia, mas vamos compartilhar a apresentação em português aqui pelo próprio Zoom. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, logo em seguida à apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. Informo que este webinar está sendo gravado e ficará disponível no website da companhia. Antes de prosseguir, como de costume, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração, com base nas informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das expectativas da administração. Feitos os devidos avisos legais, gostaria agora de passar a palavra ao Márcio Arani, diretor-presidente da Login, para que ele possa iniciar os seus comentários. Bom dia a todos, sou Márcio Arani, diretor-presidente da companhia. Quero agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2020 da Login Logística Intermodal. Este quarto trimestre de 2020 foi um trimestre de resultados excelentes para a companhia, onde retomamos integralmente nosso ritmo de crescimento pós-pandemia e atingimos resultados recordes em vários negócios. Indo para o slide 3, eu gostaria de destacar alguns resultados importantes obtidos nesse período. Tivemos um EBITDA ajustado recorde de 104,5 milhões no quarto trimestre de 2020, 71,6% superior ao mesmo período de 2019, e de 309,5 milhões para o ano de 2020, 24,7% superior ao obtido em 2019, confirmando a consistência de todo o trabalho de diversificação e foco no cliente que estamos implementando. A navegação costeira gerou um EBITDA ajustado recorde de 91,3 milhões no quarto trimestre, cerca de 102,4% acima do quarto trimestre de 2019, e de 270,6 milhões para o ano de 2020, 34,5% superior ao EBITDA ajustado de 2019. No TVV, tivemos também um EBITDA recorde de 30,2 milhões no quarto trimestre, 72,6% maior que o quarto trimestre de 2019, e de 97,3 milhões em 2020, 21,5% superior a 2019. A companhia como um todo performou uma ROL consolidada recorde de 321,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, 21,3% superior ao quarto trimestre de 2019. E para o ano de 2020 inteiro, performamos uma ROL de 1.126 milhões de reais, 7% superior ao ano de 2019. Em especial, a ROL da navegação costeira foi um recorde também, de 260,3 milhões no quarto trimestre, 21,6% superior ao quarto trimestre de 2019. Atingimos, por conseguinte,
um lucro líquido de 133,4 bilhões nesse quarto trimestre de 2020, 888% superior ao resultado do quarto trimestre de 2019. Destaco também que, em 8 de outubro de 2020, a Login iniciou uma escala no Porto de Assunção, Paraguai, via conexão marítima em Buenos Aires, possibilitando a ligação dos principais portos do Brasil ao Paraguai. E que desenvolvemos também nossa agenda de ESG, com um diagnóstico da situação atual e roadmap para os anos de 2021 a 2023. Quero passar a palavra agora para o nosso CFO, Pascoal Gomes, que apresentará os resultados com mais detalhes. Márcio, muito obrigado e bom dia a todos e obrigado por estarem juntos conosco hoje. No slide 4, quero destacar o forte aumento de 21,3% da receita operacional líquida da companhia no quarto trimestre de 2020, que atingiu 321,8 milhões contra 265,4 milhões do mesmo período do ano anterior, impulsionado por maiores volumes transportados nos segmentos feeder e na cabotagem e pelo melhor mix no feeder e no Mercosul, aliado ao impacto positivo da desvalorização do real nas receitas atrelada ao dólar. E também ao incremento da receita de armazenagem em função de novos serviços prestados no TVV e crescimento nos volumes de produtos siderúrgicos e granel. O desempenho positivo em 2020, que resultou em crescimento de 7% na ROL contra 2019, também deve ser atribuído à execução da estratégia comercial que adotamos, focada em captar cargas de setores que sofreram menor impacto no período mais crítico da pandemia. No slide 5, apresentamos a evolução dos custos dos serviços prestados consolidados. No quarto trimestre, o CSP foi de 212,8 milhões, em linha com o quarto trimestre de 2019, e em 2020 alcançou 800 milhões, registrando aumento de 4,2% versus o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento é explicado por custos maiores, devido à entrada em operação dos navios próprios, Login Polaris e Login Endurance, tendo como contrapartida a redução do custo de afretamento com a substituição de embarcações antes afretadas. E também por custos portuários maiores com rebocadores e escalas no Mercosul, em função da desvalorização do real, além de custos adicionais com procedimentos de pré-embarque e cuidados de prevenção à Covid-19 para os marítimos, blindando a companhia através da mitigação de riscos de contaminação. E, finalmente, maiores custos com transporte de contêineres vazios para equilibrar a disponibilidade do item ao longo da costa. Seguindo para o slide 6, apresentamos a excelente performance das receitas de AFREM do período, que no quarto trimestre alcançaram 14,1 milhões de resultado, mais que o dobro em relação ao mesmo período do ano anterior. E, em 2020, excluindo-se o efeito positivo e não recorrente de 2019, ficou 86,4% acima do reportado no ano anterior, devido ao início da operação dos navios Login Polaris, em dezembro de 2019, e Login Endurance, em maio de 2020. Os navios próprios substituíram 2 embarcações afretadas por tempo, que não geravam AFREM. Dos 49 milhões de AFREM no resultado em 2020, 45 milhões foram convertidos em caixa, demonstrando a melhoria do tempo de processamento dos pedidos. Passando para o slide 7, apresentamos o EBITDA e o EBITDA ajustado da companhia. No quarto trimestre de 2020, o EBITDA ajustado foi de 104,5 milhões, apresentando um crescimento de 71,6%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. E a margem EBITDA ajustada alcançou recorde de 32,5%, um crescimento de 9,6 pontos percentuais. Se excluídos os eventos não recorrentes, o AFREM de 23 milhões e o programa ILP, reconhecido em 2020, de 10 milhões, a Login obteve EBITDA ajustado recorde de 309,5 milhões, apresentando um crescimento de 24,7% contra o ano anterior e melhorando sua margem em 3,9 pontos percentuais,
no mesmo período, devido a alguns fatores importantes, como a estratégia de melhoria de margem de contribuição e aumento da base de clientes e crescimento via conversão de volumes de containers para a cabotagem, o impacto positivo da desvalorização do real nas receitas fixadas em dólar, a estratégia de eficiência em custos e diversificação do portfólio de produtos do terminal de Vila Velha, foco na redução dos custos e das despesas gerais e administrativas frente às incertezas do cenário de pandemia e o aumento das receitas de AFREM em função do crescimento da frota própria. Bom, passando agora para o slide 8, apresentamos a composição do resultado financeiro. No quarto trimestre de 2020, o resultado financeiro foi positivo em 10 milhões, versus um resultado negativo de 14 milhões no quarto trimestre de 2019, principalmente por menor impacto de variação cambial. Já no acumulado do ano, o impacto da variação cambial foi muito superior, em função da forte desvalorização do real, compensado um desencaixe menor de juros e amortização das dívidas, devido ao standstill junto com o BNDES e maiores receitas financeiras devido à aplicação integral do caixa do follow-on de dezembro de 2019. Esta variação cambial, relevante no resultado acumulado do ano, de mais de 120,9 milhões, é decorrente principalmente de ajuste a valor presente dos fluxos futuros da dívida de longo prazo, até 2034, com o BNDES, que tem saldo atual indexado ao dólar no montante de 427,9 milhões de reais. Logo, este efeito contábil não tem impacto relevante no caixa de curto prazo da companhia. Para termos uma ideia, o efeito caixa sobre a dívida amortizada foi de apenas 2,2 milhões no trimestre e no acumulado de 3,2 milhões em despesas de juros. Por outro lado, a companhia tem resultado operacional positivo com a desvalorização cambial, considerando suas receitas e despesas em dólares, com superávit de mais de 120 milhões de reais no acumulado do ano. Passando para o slide 9, apresentamos a comparação do demonstrativo de resultado consolidado do quarto trimestre e do acumulado do ano, onde o grande destaque é que a companhia obteve lucro de 133,4 milhões de reais versus 13,2 milhões no quarto trimestre de 2019, revertendo o prejuízo acumulado dos trimestres anteriores de 2020, que foi impacto totalmente contábil, por conta de variação cambial, e gerando um lucro de 13 milhões ao ano. Quando reconciliado lucro e caixa, como houve forte variação cambial não caixa, somado além da depreciação e amortização e outros eventos não caixa, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da companhia em 2020 chega a mais de 240 milhões de reais. Agora passo a palavra para o Maurício Alvarenga, nosso diretor comercial. Obrigado, Pascoal. Bom dia a todos. Sou Maurício Alvarenga, diretor comercial. Irei comentar um pouco mais em detalhes sobre o negócio de navegação costeira. Dando sequência, então, ao próximo slide, slide 10, vamos falar aqui do volume de containers. No gráfico à esquerda, observamos um crescimento de 18,4% nos volumes transportados do quarto trimestre de 2020, quando a gente compara com o quarto trimestre de 2019. Na cabotagem, o esforço comercial para a captura de cargas de bem de consumo como alimentos, bebidas, higiene e limpeza, no momento mais contundente do impacto da pandemia, nos permitiu ter uma base de clientes mais robusta. E com a retomada da atividade industrial no segundo semestre, os demais clientes também retomaram os volumes regulares, nos permitindo um crescimento bem expressivo quando comparado com o quarto trimestre de 2019. O feeder, que é o complemento de importação e exportação, também retomou níveis de volumes expressivos. No quarto trimestre de 2020, voltamos a operar com volumes normais, sendo até superiores ao que havíamos inicialmente projetado para esse trimestre do ano, em especial no caso do feeder. No acumulado de 2020, a variação foi de 3,5%,
crescimento, que consideramos um crescimento muito bom, tendo em vista todos os desafios ali impostos pela pandemia. Aqui vale ressaltar que, pelos números divulgados pela Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, ABAC, o crescimento do setor no quarto trimestre foi de 2,2%, enquanto a Login cresceu 18,4%. Em 2020, o mercado encolheu 3,5%. Passando para o slide 11, receita operacional líquida, ROL. Nos gráficos à esquerda, podemos observar a variação da ROL de containers, com crescimento de 18,3% no quarto trimestre de 2020, quando comparado com o quarto trimestre de 2019. No acumulado, a variação foi de 11% de crescimento, saindo de 709,5 milhões em 2019 para 787,8 milhões em 2020. O melhor mix de carga, somado à desvalorização do real frente ao dólar, contribuíram para um melhor ROL por TEU transportado. Nos gráficos à direita, temos a evolução da ROL total da navegação. Aqui nós adicionamos as receitas oriundas do transporte de veículos, que também retomou as atividades de forma mais forte no quarto trimestre de 2020. A ROL total da navegação superou os 900 milhões de reais em 2020. Passando para o slide seguinte, slide 12, aqui nós temos um gráfico da margem de contribuição da navegação de containers. Trazemos, então, um gráfico com evolução de margem desde 2019. Aqui, lembrando que nós estamos falando de ROL menos os custos variáveis do negócio. A desvalorização do real frente ao dólar, maior eficiência operacional com otimização de custos variáveis, somado ao contínuo trabalho de melhoria de mix das cargas transportadas, teve efeito muito positivo na rentabilidade do negócio de navegação. Em 2020, tivemos o melhor indicador histórico de margem de contribuição. Aqui mostra a consolidação do trabalho que vem sendo feito nos últimos anos na navegação costeira. Passando para o slide 16, preço médio do bunker por tonelada. Neste gráfico, temos a evolução do bunker dos últimos 2 anos. Podemos observar que, após uma significativa queda do preço do combustível, com a intensificação da pandemia no mundo, meados do primeiro trimestre de 2020, o preço iniciou uma trajetória de aumento ao longo dos meses seguintes. Na média do ano, o preço do combustível em reais ficou 5,3% superior a 2019, impactado pela desvalorização cambial. Nós mantemos o nosso compromisso de um ajuste trimestral da taxa de bunker com nossos clientes. Agora passamos para o slide 14, que é o EBITDA da navegação. O EBITDA da navegação ele foi de 91,3 milhões no quarto trimestre de 2020, 102,4% superior ao que tivemos no mesmo período de 2019. No acumulado de 2020, o EBITDA foi de 270,6 milhões, 34,5% superior a 2019, quando desconsideramos os efeitos não recorrentes de AFREM e FRS 16 de leasing de contêineres, que afetaram positivamente o EBITDA de 2019. Passando para o slide 15, neste gráfico detalhamos como foi a evolução do EBITDA comparando 2020 com 2019. Então, da esquerda para a direita, destaca o efeito positivo da ROL, que foi superior em 46,3 milhões, decorrente de melhor mix de carga de cabotagem e feeder. Também a receita de AFREM, agora com todos os navios da frota próprios e gerando o AFREM. Passando para o slide 16, temos a evolução do EBITDA no acumulado de 2020. Neste gráfico, detalhamos como foi a evolução do EBITDA nesse acumulado, comparado com o ano anterior. E da esquerda para a direita, notem que a ROL foi de 74,5 milhões superior, afetando positivamente o resultado, e os custos fixos aumentaram em 19 milhões. Nesse caso, os custos fixos afetados principalmente pelos custos de portuárias em dólar,
e os custos adicionais decorrentes de ações para proteger a saúde da nossa tripulação, como, por exemplo, o período de quarentena de toda a tripulação antes do embarque em nossos navios. Bom, fazendo aqui agora uma consideração final sobre o negócio de navegação, eu gostaria de destacar a força e resiliência do nosso negócio, e mesmo diante de todo o cenário de pandemia, evoluímos positivamente na maioria dos nossos indicadores, seja em maior disponibilidade de nossos ativos, ou nível de serviço na coleta e entrega porta a porta com hora marcada, e tivemos recordes também nos indicadores de novos clientes convertidos do modal rodoviário, com atuação muito forte do time de vendas durante todo o ano. Então, eu gostaria de, neste momento, agradecer a todos os clientes, fornecedores, investidores, mas em especial a nossa gente que é apaixonada pelo que faz e que torna tudo isso possível. E é por isso que nós olhamos para frente, conscientes de que continuaremos enfrentando um cenário adverso em 2021, considerando todo o cenário de pandemia que ainda está presente nos nossos dias. Mas, ao mesmo tempo, confiantes, por conta de termos um time forte e preparado. Agora passo a palavra para o Wilson Uli, diretor de terminais. Obrigado, Maurício. Bom dia para todos. Eu sou o Wilson, diretor de terminais. É um prazer estar aqui mais uma vez participando da call, compartilhar com vocês os resultados do terminal de Vila Velha. Gostaria também de falar um pouco sobre o fechamento do ano. Ano este que com certeza vai ficar marcado na história desta operação. O quarto trimestre de 2020 foi diferente de tudo que já vivenciamos. Após os meses intensos de desafios, esperávamos um final de ano com um tom de recuperação. Porém, o que aconteceu superou todas as nossas expectativas. Eu posso falar para vocês que o último trimestre de 2020 foi espetacular. Nós atingimos resultados que jamais obtínhamos nessa operação e conseguimos consolidar tudo que aprendemos e inovamos com a gestão da crise por conta da pandemia. Foram dias intensos, buscando novas soluções, inovações, tanto do ponto de vista comercial e operacional. Reinventamos nosso jeito de fazer o negócio e agora compartilho com vocês os resultados obtidos com todo esse esforço pelo nosso time do TVV. Antes de entrar no detalhe da apresentação, gostaria de anunciar o nosso EBITDA recorde do quarto trimestre, que fechou em 30,2 milhões de reais. Foi o melhor para um quarto trimestre. E o EBITDA acumulado de 2020, 97,3 milhões. Mais uma vez, o melhor EBITDA da nossa história. Com a renovação da concessão do TVV por mais 25 anos, processo este que concluímos em setembro de 2020, com este EBITDA recorde de 97 milhões, posso afirmar que 2020 é, sem dúvida alguma, apesar de todos os desafios enfrentados, o melhor da nossa história. Estamos prontos para o futuro. Agora eu vou detalhar um pouco mais estes números. No slide 18, mostra a performance de volumes. A movimentação no quarto trimestre de 2020 foram de impressionantes 50 mil contêineres, que representa um crescimento robusto de 19% quando a gente compara este mesmo indicador com o quarto trimestre de 2019. Destaco, então, que neste quarto trimestre verificamos uma reação muito forte dos nossos embarques para os principais mercados de exportação, Estados Unidos e Europa, principalmente nos negócios de chapas de granito e café. O mercado americano de construção civil vem mantendo boa reação após a reabertura econômica e os pacotes de estímulos financeiros feitos pelo governo americano têm favorecido os volumes de exportação deste produto via o TVV. Uma informação adicional, o TVV tem se consolidado como o principal porto do Brasil no que tange a exportação de rochas ornamentais para os Estados Unidos. Assim também aconteceu com as exportações de café, que é o principal produto do setor do agronegócio do Espírito Santo e que apresentou boa demanda com algumas reaberturas de café, restaurante, nos principais mercados. Além disso, como comentado pelo Pascoal, o câmbio também favoreceu, neste caso, os negócios de exportação, rentabilizando o produtor. Com este volume forte do quarto trimestre, fechamos o ano de 2020 melhor que 2019, principalmente no nosso principal negócio, que é a movimentação de contêineres. O
que para um ano de forte desaquecimento, né, econômico global por conta da pandemia, é um excelente resultado e que mostra a resiliência do TVV. No gráfico do lado direito, referente à movimentação de carga geral, no quarto trimestre de 2020, tivemos uma redução de volumes, quando a gente compara ano contra ano. Isso se deu por conta da redução dos embarques de granel e granito específicos neste período, e que não representa uma tendência, sim um movimento normal nestes segmentos nos finais de ano. Nossos principais contratos referentes a granel e granito estão mantidos e operando conforme o planejado. Quando a gente olha o acumulado do ano, os resultados foram espetaculares. Sobre esse crescimento, ano contra ano, gostaria de ressaltar dois fatores. Em primeiro lugar, que o granito, os embarques de granito em bloco para a China, ao fechar do ano, ele se demonstrou muito bom e melhor do que 2019, que representa um bom momento de negócio, né, e com boas perspectivas de curto e médio prazo. Isso me baseio na retomada da economia chinesa que a gente tem acompanhado. Estes blocos são utilizados principalmente para construção civil, novos shoppings, aeroportos, naquele mercado. Em segundo lugar, estamos crescendo nos novos negócios de carga geral, via TVV. Estamos vendendo novos produtos e rentabilizando melhor assim, o nosso ativo. Neste item, destaca as operações de granel, que cresceram na ordem de 25% quando a gente compara com o ano de 2019. Lembro aqui que a gente lançou este novo produto em 2019, e já no primeiro ano obtivemos 25% de crescimento. Além disso, crescemos também, né, em produtos siderúrgicos, trilhos, tubos e outros projetos. Estamos engajados em transformar o TVV num terminal de multipropósito, de alta performance, e capturar, assim, cargas e projetos com boas margens. Aproveito também para falar um pouco do nosso novo produto, o 3PL. O 3PL é a venda de soluções logísticas customizadas, utilizando-se de toda a expertise do nosso time em logística. Começamos no ano passado a desenvolver projetos para clientes que demonstraram interesse em terceirizar suas frentes logísticas de operações, seja na esfera de abastecimento, armazenagem ou expedição de seus produtos e matérias-primas. Assim, estamos agora prontos para atender um novo mercado, com um time de especialistas, criando projetos que envolvam o porto, nossa cabotagem, ferrovias, armazéns, centros de distribuições e afins. Contem conosco. Passando para o slide 19, detalho a receita líquida do TVV, que no quarto trimestre foi de 57 milhões de reais, que representa um forte crescimento, na ordem de 30%, quando a gente compara com o quarto trimestre de 2019. Esse resultado é fruto do que foi comentado por mim anteriormente, ou seja, crescimento exponencial no nosso principal negócio, o volume de contêiner. Com isso, destaco no gráfico ao lado o nosso aumento de receita líquida quando a gente compara com 2019. E, mais uma vez, 2020, sendo um ano excepcional por conta de pandemia, considero o resultado fantástico. No slide 20, apresento o quadro demonstrativo do EBITDA, do TVV. O quarto trimestre, mais uma vez, foi de 30,2 milhões de reais, o melhor desde o início dessa operação. Destaco o enorme esforço dos nossos times comerciais, operacionais, de projetos, no desenvolvimento dos novos negócios, na captura de melhores margens e no processo intenso de diversificação da atuação do TVV durante esse período de pandemia, o que vamos levar para o resto das nossas vidas. Destaco, então, a nossa margem EBITDA de 52,6% contra 39,5% do quarto trimestre de 2019. E no acumulado, fechando em 49% contra 41%. Gostaria de reforçar mais uma vez que, quando olhamos o desempenho financeiro do TVV em 2020, estamos falando no melhor EBITDA da nossa história, desde o início dessa operação. Atingimos 97 milhões, um crescimento de 21% quando a gente compara com esse mesmo período de 2019. Para terminar, no slide 21, detalhe ainda mais o que eu acabei de comentar, apresentando a composição do EBITDA do TVV. No gráfico do lado esquerdo, detalhe do impressionante quarto trimestre, em especial por conta do crescimento da receita. E no gráfico do lado direito, onde compara com o acumulado de 2020, com o acumulado de 2019, faço um destaque especial
aos ganhos obtidos na questão do aumento dos volumes e, principalmente, com o custo do serviço prestado na ordem de 9 milhões, que contribuiu para esse EBITDA. Assim, encerro minha apresentação e volto agora para o Pascoal, nosso CFO, e fico à disposição para maiores esclarecimentos no final da nossa apresentação. Obrigado, Wilson. Dando sequência aqui na apresentação, avançando para o slide 21, eu destaco que em 31 de dezembro de 2020, a nossa dívida líquida era de 685,5 milhões e a bruta de 1.395,2, com custo médio de 5,7 ao ano. Tá? Fica bem claro aqui no gráfico da direita que 91% dessa dívida tem amortização no longo prazo, uma parcela pequena no curto prazo. No quadro aqui, as dívidas de construção naval descontinuada e dos navios em operação correspondem aos financiamentos junto ao BNDES, com recursos do Fundo da Marinha Mercante para a construção de navios. São parte desses financiamentos que eu comentei mais cedo, que são fixados em dólar, tá? Uma posição aproximadamente de 470 milhões de reais, e isso é uma dívida de longo prazo, até 2034, e é esse fluxo de longo prazo que gera aquela variação cambial no resultado financeiro. Tá? Lembrando novamente que a variação, o impacto caixa dessa variação contábil é muito pequeno em relação à variação total. Estamos falando aqui de 3,2 milhões de reais em 2020. E a companhia já estuda mecanismos de hedge e proteção para se defender dessa variação cambial de balanço. Tá? Na sequência aqui no próprio slide, a gente consegue olhar que a alavancagem no último trimestre do ano, agora em 2020, é uma alavancagem de 2,3, dívida líquida EBITDA, contra 2,9 do slide anterior, do trimestre anterior, perdão. E isso, então, demonstra uma trajetória da companhia aqui de desalavancagem. Avançando aqui para o último slide da apresentação, eu queria destacar 4 eventos sequentes. Primeiramente, um novo contrato firmado pelo TVV para a operação de um pátio de movimentação de autos, com 54 mil metros quadrados de área, tá? Vencido agora no início do ano, através de uma licitação. A aquisição de um novo navio porta-container, chamado por nós já batizado de Login Discovery, com capacidade nominal de 2.550 TEUs e que vai ser utilizado futuramente na ampliação dos serviços oferecidos pela companhia. Tá? O lançamento de uma plataforma digital chamada Logai, que servirá para o acompanhamento e comunicação com os clientes e proporciona mais autonomia, agilidade, visibilidade da carga e transparência nos processos. E a elaboração e aprovação pelo nosso Conselho de Administração de um roadmap ESG para o triênio 2021-2023, tá? Como já citado pelo Márcio Arani no início da apresentação. Bom, agora eu volto à apresentação para o Márcio Arani. Obrigado, Pascoal, Maurício e Wilson. Passamos agora à parte de perguntas e respostas. Fico à disposição. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejarem fazer uma pergunta, podem utilizar o recurso de Raise Hand, levantar a mão, que está localizado na parte inferior da tela do Zoom, para que seu microfone seja habilitado aqui por mim. Aqueles que quiserem enviar perguntas por escrito, poderão também fazê-lo pelo botão do Q&A, Q e A, localizado na parte inferior da tela também. As perguntas recebidas por escrito serão respondidas ao vivo também. Temos aqui uma primeira pergunta do João Friso, da Goldman Sachs, que eu vou ler aqui. Bom dia a todos. Muito obrigado por pegarem minhas perguntas e parabéns pelo forte resultado. Tenho 2 perguntas do nosso lado. A primeira pergunta: como está a expectativa de vocês para volumes?
tanto na navegação costeira quanto no TVV, para o ano de 2021? E a segunda pergunta é, com relação ao Login Discovery, qual é a expectativa para o início de operação? Ele será destinado para a navegação costeira? Abraço, João Friso. Bom, obrigado pela sua pergunta, João, vou respondê-la. Nossa expectativa de volumes, óbvio, eu não posso dar nenhum guidance assim, do nosso planejamento imediato, mas a gente segue bem otimista com as alternativas. O Wilson, falando um pouco sobre o TVV, o Wilson explicou claramente que a gente está muito focado em transformar o terminal em multipropósito. Nós seguimos trabalhando, trazendo novas cargas para o terminal. Na navegação costeira, a gente também segue o nosso trabalho, que o Maurício Alvarenga comentou, de conversão de carga rodoviária, né, que é onde realmente está o grande mercado. Então, nós seguimos confiantes e continuaremos nossa marcha de crescimento. Com relação ao Login Discovery, ele chega aqui ao Brasil no mês de abril, final de abril, mais ou menos. Ele vai começar primeiro cobrindo os nossos navios que entram em docagem, são 3 navios que entram em docagem. Na sequência, ele vai, sim, trabalhar no nosso serviço na costa brasileira. Obrigada, Márcio. Temos aqui uma pergunta de levantar a mão aqui do Felipe Bravo, da Indy Capital. Felipe, eu vou liberar agora seu microfone, você pode tirar do mudo e fazer a sua pergunta. Obrigada. Felipe, você pode... Desculpa. Imagina, é que na hora que você liberou aqui deu uma travada. Pessoal, obrigado. Parabéns aí pelos resultados. Eu só queria entender mais na parte de feeder, que foi realmente um crescimento impressionante. E eu queria, se vocês pudessem explicar um pouco melhor, né, o que está por trás disso e como vocês enxergam a recorrência desses volumes também, seria muito bom. Obrigado. Então, ok, obrigado, Felipe. Eu vou responder a sua pergunta. O nosso serviço, o nosso volume de feeder, ele acontece ao longo de toda a costa, né? Ele acontece desde Buenos Aires até Manaus. Nós temos 2 serviços 100% dedicados ao Porto de Vitória, que conecta Rio e São Paulo, então Rio e Santos. Então, nesse volume, quando o volume de importação melhora, esses serviços são diretamente afetados. E os nossos outros serviços que correm a costa brasileira, eles oferecem serviços para todos os armadores. Todos os armadores que chamam o Brasil virtualmente são clientes da Login. Então, a gente acaba vendo alguns comportamentos. Um comportamento é realmente aumento do volume de importação e a gente carrega essa carga. Outro comportamento, às vezes, por problemas operacionais na costa, os armadores optam por utilizar de feeder para concluir a viagem final. Mas, olhando para o mercado para frente, a gente acredita cada vez mais que esse é um mercado interessante, porque conforme os navios vão crescendo, né, eles começam a ter dificuldade de atracar todos os portos, de fazer uma viagem muito paradora, vamos dizer assim. E aí utilizar feeder acaba sendo uma solução muito boa para os armadores de longo curso. Perfeito, obrigado, Márcio. Lembrando que, caso queiram fazer perguntas, vocês podem fazer pela seção ali do Q&A, na parte inferior do Zoom, ou usando o recurso de Raise Hand, levantar a mão, que eu posso habilitar o microfone de vocês. Temos aqui mais uma pergunta do Luiz Peçanha, do Safra. São 2 perguntas, na verdade. A primeira pergunta é: quando teremos a próxima atualização de preços de bunker para a companhia? E qual o impacto esperado para os custos da companhia, considerando o valor de preço sendo praticado hoje no mercado? Bom, obrigado pela sua pergunta, Peçanha. Eu vou pedir para o Maurício Alvarenga, diretor comercial, respondê-la. Obrigado, Márcio. Olá, Peçanha. Bom dia. Bom, a primeira parte da sua pergunta em relação à atualização, nós temos já uma
uma regra pré-estabelecida com nossos clientes, na qual a gente faz um ajuste trimestral, né, seja para mais ou para menos. Então, nós fizemos agora, já em fevereiro, já no primeiro trimestre agora, e depois a próxima vai acontecer no mês de maio. Tá? Então, a cada trimestre esses ajustes serão feitos. Com relação ao aumento do custo que está, né, que o bunker está subindo, tanto está subindo em dólar quanto a desvalorização cambial também afeta o preço em real e nós pagamos em real, ele será refletido nesse ajuste para os clientes. Agora, também em relação à competitividade do modal, que eu acho que esse talvez é o ponto da tua pergunta, primeiro, a gente tem um efeito também no diesel, que também está afetando o modal rodoviário diretamente. É claro que a Login utiliza o modal rodoviário também para fazer o porta a porta e complementar as suas viagens entregando na porta do cliente, mas em menor proporção o diesel nos afeta, né? O diesel afeta muito mais o mercado rodoviário. Existe uma competitividade muito grande ainda entre a navegação e o mercado rodoviário. Então, a gente acredita que esse efeito do bunker ele não vai atrapalhar, principalmente nas principais rotas, não vai atrapalhar a competitividade que já existe entre o modal de navegação e o modal rodoviário. Pelo menos no médio prazo, a gente não enxerga nada de impacto negativo nesse sentido. Obrigada, Maurício. Temos aqui uma segunda pergunta do próprio Luiz Peçanha, do Safra. Com as entradas de navios e mudanças verificadas no balanço, qual a exposição da companhia a variações cambiais e na relação entre receitas e custos? Legal, obrigado novamente, Luiz Peçanha. Eu vou passar agora para o Pascoal responder essa pergunta. Bom dia, Luiz. Obrigado pela pergunta. Deixa eu falar aqui sobre exposição cambial. Bom, primeiro tem que ficar claro, acho que é importante, né, esse tema de variação cambial sempre um pouco mais difícil, né, para o público em geral. A gente tem um superávit operacional, tá, em termos de receitas e custos atrelado ao dólar. Tá? Então, as nossas linhas de feeder e Mercosul são linhas, né, dolarizadas, né, de receita. E, em termos de custos, né, a gente tem algumas linhas grandes de custo atreladas ao dólar, né, bunker, principalmente, na sequência containers, né, e taxas portuárias, né, as taxas dos portos de Mercosul, também dolarizadas. Essas são as principais linhas. Né. Então, entre receitas e despesas, e custos, né, a gente faz um superávit operacional atrelado ao dólar. Então, a desvalorização do real ajudou o resultado da Login. Né? Para ter uma ideia aqui, falando um pouco do resultado do feeder, que foi uma pergunta anterior. Né? Os volumes de feeder cresceram 8%, tá? Em termos de box, e o haul por TEU, né, cresceu 33%. Ou seja, esse delta aí quase todo, além de um trabalho de melhoria de margem de contribuição, é impacto da desvalorização cambial no ano. Tá? Então, o câmbio, né, a desvalorização do real favoreceu a gente. Como é que isso muda com a entrada de novos navios? Né? Na verdade, novos navios não vão impactar muito essa relação. Né? Logicamente, quando a gente afretava por tempo, né, a time charter, esse afretamento, né, no mercado de navegação ele é dolarizado, né? Então a gente tinha aqui mais uma linha totalmente dolarizada, mas a composição dos nossos serviços, né, entre receitas em reais e receitas em dólares não mudou por causa da entrada de novos navios. Né? A gente mantém os serviços que a gente operava, a diferença é que ao invés de a gente pagar por tempo, né, um afretamento, agora a gente tem os navios próprios que continuam fazendo receitas em dólares e reais na mesma composição, com a diferença agora de custos, né, dolarizados, diretamente atrelados a essas duas novas embarcações. Então, a gente continua com superávit operacional, tá, em termos de receitas e despesas em dólares. Espero que eu tenha respondido, Luiz. Obrigada, Pascoal. Temos agora uma outra pergunta aqui da sessão de Q&A, é do Frederico Blatt. Bom dia a todos, parabéns pelo resultado da companhia.
Em uma notícia do site do governo federal, há a informação de que o governo fará arrendamento, desestatização de terminais portuários. Há interesse por parte da Login em arrendar terminais portuários para o ano de 2021, além do TVV? Obrigado, Frederico, pela sua pergunta. Eu vou responder. Não, no momento não há interesse da companhia em arrendar terminais portuários. Temos mais uma pergunta aqui, do Carlos Sampaio. Qual é a expectativa de aprovação da BR do Mar e impactos para a Login? Bom, obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Eu vou responder. A nossa expectativa com a BR do Mar sempre foi positiva. De fato, ela vem sofrendo algumas modificações quando passou para a Câmara dos Deputados, está agora no Senado. Ela está em caráter de urgência, então a gente acha que deve ser votado ainda em março. Nós temos essa expectativa. A expectativa para a gente é boa, continua boa, positiva, porque ela facilita, vamos dizer assim, você trazer navios para a costa brasileira. E a Login, como concorre atualmente com 2 dos 3 maiores armadores do mundo na cabotagem, a gente enxerga isso como um diferencial bom para a Login. Obrigada, Márcio. Lembrando que para fazerem perguntas, vocês têm 2 opções, o recurso de raise hand, levantar a mão, e o recurso do Q&A, onde vocês podem escrever. Temos aqui mais uma pergunta na sessão de Q&A. Ela vem do Pedro Zaniolo. Algumas questões já foram respondidas, mas vou ler na íntegra. Bom dia. Será que vocês conseguem dar uma luz sobre como estão projetando o ano de 2021, em termos de volume, receita, EBITDA? O navio Login Discovery começa a ser utilizado quando? Tem mais algum projeto para compra de navios? Muito obrigada. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Infelizmente, a gente não pode dar guidance, né? Numa pergunta anterior, eu comentei que a gente continua assim, sempre motivado a manter o nosso ritmo de crescimento daqui para frente, confiante. Com relação ao Discovery, também responder rapidamente, ele vai chegar na costa, o primeiro desafio dele vai ser cobrir os navios da Login que vão para a docagem. A docagem dos 3 navios esse ano vai ser feita aqui no Brasil, no estaleiro Atlântico Sul. Com relação à sequência, ele vai vir após as docagens, ele vai começar a trabalhar na navegação costeira, aqui no Brasil, entre Brasil e Mercosul. Bom, não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todos e passar a palavra de volta para o Márcio Areni para as suas considerações finais. Obrigado, Sandra. Minhas mensagens finais são: seguimos com os nossos negócios vigorosos, consistentes e em expansão. Nossa equipe segue motivada e segura, dedicando-se integralmente ao atingimento dos excelentes resultados que apresentamos aqui. Finalmente, agradeço a atenção de todos nessa teleconferência e desejo a todos que se mantenham protegidos em saúde e colaborando com o distanciamento social, para que possamos nos restabelecer integralmente o mais rápido possível. Muito obrigado e boa tarde, bom dia a todos. Obrigada. A teleconferência sobre os resultados do 4º trimestre da Login Logística Intermodal está encerrada. Por favor, deixem suas conexões e tenham um excelente dia.